comprei, né, ontem este livro e estou fazendo uma releitura e estou ali nos 10 primeiros capítulos, provavelmente. E relembrei dos conceitos que eu aprendi quando era talvez adolescente, não sei que idade foi quando eu li esse livro, mas agora com outro relevo, porque na primeira vez que eu li eu tinha uma apreciação estética literária da obra e agora eu tenho uma visão muito mais também estética literária, mas muito mais política, porque determinados conceitos para mim estão se realizando aqui no nosso país, né? Claro, portanto, que eu não vou fazer uma explicação da obra, mas dos conceitos. E alguns conceitos interessantes. Quando se refere a 1984, se fala que ele é uma distopia. Aqui é interessante. Distopia é diferente de utopia. Utopia, pensado por Thomas More, né, em 1500 e alguma coisa, ele pensava um lugar melhor, né? Ou seja, a utopia é no tempo futuro há um lugar melhor. Portanto, devemos nos esforçar a uma esperança. A utopia para mim é a esperança, é a aposta na esperança de um futuro melhor do que hoje. A distopia é a desesperança ou a descrença, porque afinal a distopia também é um futuro à frente, óbvio, né? Um futuro, mas esse futuro será, do ponto de vista da tecnologia, das relações sociais, da sociedade, enfim, algo pior do que é hoje. Portanto, este livro fala, um livro escrito em 49, de um futuro distópico, né? Em 1984 aconteceria. Pois bem, quais são os conceitos que me chamaram a atenção? No mínimo 2, e o principal para mim é o dupli pensar. Dupli pensar, né, em primeiro momento, é lógico, traz à imaginação a ideia de um pensamento duplo, a coexistência de dois pensamentos conjuntamente, um dupli pensar. Mas o bacana é que, para Orwell, dupli pensar é um fenômeno instigado pela vontade. Ou seja, conscientemente, né, aquela sociedade se esforçava para não ver as contradições entre dois pensamentos. Ou seja, era a vontade de inconscientizar a discrepância, a contradição entre dois pensamentos que deveriam manter-se juntos. Ou seja, que o Estado totalitário entendia que deveria manter-se juntos. Ou seja, conscientemente inconscientizar a contradição. Ora, quando a contradição fosse inconscientizada, ela desaparecia. Não é provavelmente o inconsciente do Freud, mas vamos pensar assim, era um esforço para esquecer a contradição e lembrar da harmonia deste pensamento duplo. Exemplo, eles tinham no livro, né, o Ministério do Amor. Ministério do Amor, cuja função era perseguir e torturar os dissidentes. Por óbvio, extremamente contraditório, amor e tortura. Entretanto, a contradição era inconscientizada, esquecida por força, né, por força do hábito, da ensinagem, por força de uma cultura totalitária, era esquecida e passava a ser tranquilo dizer-se que o Ministério do Amor tinha torturado alguém. Qual é o problema? Né? É uma forma de amar ser exigente. Né? Era tranquilo, por exemplo, o Estado ou a sociedade querer
que as famílias se mantivessem, tinha interesse nisso. Olha só, primeiro pensamento, sim, manter a família, pais, mães e crianças. Por outro lado, era uma questão heróica a criança denunciar os pais ao Estado quando entendia que o pai, que a mãe falavam algo contrário ao regime. Então, eram heróis mirins, ganhavam medalhas e tal. E esses dois pensamentos, o amor à família e denunciar alguém da família, coexistia, era o duplo pensar, coexistia perfeitamente. Alguém poderá estar me dizendo agora, mas é ficção, né? Nós vivemos ministros responsáveis para manter a Amazônia saudável, promovendo o desmatamento da Amazônia. Nós temos pessoas que se dizem cristãs, né? Que mantêm discursos a favor do armamento para a morte. Nós temos pessoas que se dizem honestas e caridosas e ao mesmo tempo acham interessante que outras pessoas morram de fome se não estiverem trabalhando. Afinal, né, não há trabalho para todos mesmo, né? É a meritocracia. Portanto, percebam que o duplo pensar, né, ele é um conceito que nos instiga, principalmente nos seus elementos de, né, conscientemente querermos não ver. Quando o que nós não queremos ver desaparece da memória, desaparece da consciência, então um dos pensamentos se sobrepõe, porque o outro foi obscurecido, mas por vontade. A nossa vontade é cooptada por uma cultura, por um pensar totalitário, né? A tal ponto que não temos mais consciência das contradições. E, portanto, brigamos com a família, brigamos com os filhos brigam com a gente briga com os vizinhos, para manter um pensar totalitário que nos é imposto. Exato. Na verdade, tem um projeto do Estado, né, de controle total, né, das massas, enfim, dos indivíduos, que vai por várias vias. Uma delas é a inversão da noção de realidade, né? A ideia é que as pessoas se tornem cada vez mais autômatos, controlados pelo Estado, né? E que eles acreditem, no fundo, né, por força dessa manipulação psicológica e também física, né, que vai ter as torturas, as pessoas, na verdade, devem acreditar, né, em coisas que são completamente contraditórias, antagônicas, né? Guerra é paz, né? Ignorância é força, né? E liberdade é escravidão. Liberdade é escravidão, né? Na verdade, chega um certo momento em que o próprio Winston ele vai admitir que 2 mais 2 são 5, né? Isso faz parte de uma proposta do partido, né? Do governo, que é o chamado doublethink, né? Uma espécie de pensamento duplo em que você vê uma coisa e você claro, você vê o absurdo que é aquilo, mas ao mesmo tempo você se convence de que o oposto também é verdadeiro, né? Então, a ideia, no fundo, é desqualificar a capacidade de julgamento do indivíduo. Outra forma de pensar interessante, outro conceito interessante, é que a verdade é relativa e que a história ela foi feita para ser mudada, né? Ora, professora Amilcar, o que é isto? Veja, é dito, né, por Orwell, que quem tem o presente, quem é dono do presente, modifica o passado. E quem modifica o passado, controla o futuro. Como assim? Veja, se o Estado conseguir destruir toda a literatura do passado, se conseguir destruir toda a notícia, todos os dados científicos, destruir tudo e recolocar a versão do Estado, de 20, 30, 40, 100 anos para trás, puxando para cá, e as pessoas serem educadas, as crianças serem ensinadas que este passado foi desta forma, como o Estado quer, logo essas crianças, quando adultas, farão
e existirão, tudo de acordo com esse estado construído, com essa história, perdão, essa história construída. Então, a história relativa, a verdade relativa, quem é dono do poder de contar a história é dono do futuro. No livro, né, 1984, existem funcionários especializados em retificar livros, retificar notícias. Então eles trocam número de produção de alimentos, número de emprego, desemprego, enfim, eles vão modificando, vão contando histórias diferentes sobre as guerras, né, para que as pessoas vão crendo numa ideologia dominante, sem tendo para onde fugir. E aqueles mais velhos, aqueles que viveram naquele tempo, são vítimas do duplo pensamento, portanto, não há escapatória. As pessoas vão agindo de acordo com a ideologia dominante e estagnada. Vejam, mas isto existe hoje? Vejamos, e aqui me recordo de histórias familiares minhas, né? Como me contavam desde pequeno o golpe de 1964. Eu ouvi desde pequeno que foi um movimento, não foi um golpe, foi um movimento, né, da sociedade para salvar o país. Percebam que é um recontar, né? Só não foi possível destruir todos os documentos e todos os pensadores. Mas se fosse possível, provavelmente quem me ensinou que em 1964 o golpe não foi um golpe, teria feito, teria sim, mas não teve condições, ainda bem. Então, percebam que duas características interessantes desenvolvidas na história do Orwell, né? O duplo pensar, esquecer as contradições, lutar contra a percepção das contradições e ensinar assim. E por outro lado, tudo é relativo. Podemos inclusive recontar a história. Percebam como esses dois conceitos são atuais, são importantes de serem relembrados a todo momento. Portanto, acho bastante interessante, indico a leitura deste livro, 1984, não só pelo viés literário, muito bem escrito, muito inteligente, mas também, e no meu caso, penso que, e principalmente pelo seu viés político, porque faz toda a diferença nós compreendermos esses conceitos e a partir deles repensarmos o mundo. Talvez tornarmos, através da leitura, tornarmos-nos conscientes das contradições que inconscientizamos. Certo? Abraço e até a próxima.